E um outro caso que chamou também a atenção na época, é... esse caso ele é bem complicado, porque era uma criança de 5 anos de idade também. E aí o que acontece? A criança no seu dia a dia, isso para vocês entenderem a gravidade do que é isso, a dimensão e o nível que vai as pessoas. Era isso também, outra mãe, né, no caso, pai de, uma mãe viúva, com um namorado e tudo mais. Aí o que acontece? A mãe tinha um namorado, levou esse namorado pra dentro de casa. E aí, relacionamento normal e tal, perere parará pão duro. Veio-se aquela seguinte pergunta: Fulano, o quanto você me ama? Aí o cara responde: Não, eu te amo bastante e tal, e perere parará. E aí o cara pergunta pra mulher: Mas e você? O quanto você me ama? Essa mãe, incrivelmente, ela responde: Ao ponto de te dar a minha própria filha. A criança tinha 5 anos de idade. E aí o que acontece? Ah, aquele cara, em primeiro momento, ele fica em choque, tipo assim, cara, você é louca? O que, que você tá pensando da sua vida? Tá doidona? E aí ela pega, pô, não, é isso mesmo e tudo mais. Só que sabe como que é a mente do cara, né? Passou-se algumas semanas, o cara ficou com aquele pensamento na cabeça e posteriormente depois veio falar com essa mãe falando: essa parada que tu me disse era real? Não, pô, é real e tal, e por aí vai. E aí armou aquele esquema para poder fazer essa situação. E aí o que acontece? Essa mãe, ela tinha uma amiga que a aconselhava. E essa amiga aconselhou a mãe como fazer e tudo mais. Mas como que foi descoberto essa questão? Porque aí você tinha a mãe e o namorado. Quem ajudou essa criança? Um certo dia, essa criança ela chegou em sua avó e falou assim: Vó, vamos brincar da brincadeira do pirulito? A avó falou: Filha, quando a gente for lá na rua, a vovó compra um pirulito pra você. Ela: Não, vó, não é esse pirulito, é outro pirulito. Aí a avó, tentando entender ali e tudo mais, conseguiu que a criança descrevesse o que acontecia. Ela falou: Não, a mamãe passa uma cauda lá no namorado dela e eu faço a brincadeira do pirulito. Essa avó, indignada, sangue frio, porra, pegou, foi até a delegacia, explicou a situação. Só que não existe um flagrante nesse caso. Existe uma investigação em cima disso. E aí, por exemplo, o agressor ele pode mudar os modos operantes e por aí vai. Isso é muito ruim nesse caso. Muito ruim, porque muda tudo. E aí, o que acontece? Essa avó, aconselhada, comprou uma câmera de vigilância, colocou dentro do quarto da mãe, escondido. Quando esse namorado foi lá, posteriormente, e aí houve a situação que a mãe chamou a criança para dormir, a avó estava vendo pela câmera, acionou e teve flagrante, os dois conduzidos foram presos. Lá foi explicado na delegacia tudo o que aconteceu. E aí a mãe ela fala que foi por conta de uma prova de amor, e aí ela fala que uma amiga orientou ela como dopar a criança nas primeiras vezes, e por aí vai. E aí uma das conversas que tinha com essa amiga, a amiga ela falava assim, quando houve a primeira vez o ato, a amiga fala assim, usa tal remédio e tal, perere parará pão duro. E aí a amiga foi lá e usou. No outro dia seguinte, essa amiga fala, e aí, como é que foi? A mãe fala que foi maravilhoso e tal, só que a criança ficou ardendo depois um pouco, mas ela passou um pouco, mas ela achava que era por conta de ter jogado xilocaína. E era por isso que a criança chorava, pra ter a noção. Ela não achava que era pela outra coisa, achava que era porque ela tinha usado xilocaína para amenizar a dor ali, os ferimentos que tinha, e por isso que a menina ela ficou gritando, chorando, horrores. E aí o que acontece? Aí começa a ir atrás dessa amiga da mãe, né? O cara lá confessou que foi uma prova de amor, que ele não queria, que foi induzido pela mãe, aquela coisa toda, e Pereira parará pão duro. E aí começa uma caça por essa amiga da mãe que já tinha feito isso com a filha, segundo ela, por mensagem do WhatsApp. E aí o pessoal descobriu o seguinte, para até não adiantar, para não enrolar muito, descobriu que essa amiga passava do cara se passando por uma amiga no WhatsApp. Por quê? Elas nunca tinham conversado por áudio, elas nunca tinham ligado, e há mais de um ano, e era o que
chamou a atenção dos investigadores, por quê? Que mulher com mulher nunca trocou uma ligação, uma foto ou um áudio. E ela só conversava por mensagem de texto. E aí se descobriu que era o cara que se passava por uma amiga para induzir a mãe a fazer, pra tu ver. Mas aí, induziu, beleza. Pereira Parará. Mas a mãe tinha ciência do que estava fazendo. Ela não era maluca. Acabou os dois presos, condenados, aquela coisa e tudo mais. Mas isso vai para vocês verem o nível de maldade. Não, como eu disse, não existe questão patológica ou neurológica. Ou seja, não se trata de uma doença. Não se tem um perfil específico de como é isso. Pode ser qualquer um. E, como disse, mais de 80% das pessoas estão dentro da própria casa. Então é importante você ter esse diálogo, ter essa conversa, porque se os dois tiverem concordância e uma terceira pessoa surgir, essa criança ela pode dar sinal para essa terceira. Então a pessoa que ouvir, ela esteja pronta e atenta para dar atenção para aquela criança. Não achar que é mentira. Criança pode, às vezes, ter uma imaginação fértil? Pode. Mas, se ela relatar alguma coisa, desconfie. Ainda mais se ela der alguns sinais. Cara, a criança, ela dá muito sinal. Ela se urina na cama, ela tem pensamentos autodestrutivos, ela tem crise de pânico, pesadelo. Quando a criança não quer chegar perto de uma pessoa, não força. Ela também dá esse tipo de sinal. Tenta entender o porquê. Entendeu? Diferente de criminalizar e obrigar a criança a fazer algumas coisas. Lógico, limite, mimo, uma criança mimada e tal, porra, tem algumas coisas que o pai ele tem que se posicionar, a mãe tem que se posicionar. Mas quando a gente tem uma série de passos ali, desenhos, conversas que não são comuns para aquela criança, desconfia, dá uma atenção melhor, porque às vezes um comportamento que você acha que é birra, não sei o quê, pode ser uma situação muito grave. Até mesmo no ambiente de escola, creche, entre outros lugares, porque é um caso que tem acontecido muito e tem levado muitas crianças aí, adolescentes, como vocês veem diariamente na TV, né, indo, tendo suas vidas traumatizadas, perdidas, entre outros pontos a mais.